Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui que tá falando é o professor Andrei, professor de Biologia desse canal Biologia com Tubarão, e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? Vamos fazer assim, se é a tua primeira vez aqui, me ajuda, vai logo, se inscrevendo aí no canal, dá um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos, sabe por quê? Quanto mais gente você me ajuda a trazer para o cardume, quanto mais vocês espalham o cardume, mais forte ele fica. E esse projeto ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, hoje é um dia especial, porque hoje é um dia de revisão, hoje é um dia de resolução de questão. Prestem atenção nessa questão, porque é um assunto muito importante nas provas que vocês vão fazer por aí. Então preste atenção. Olha, atualmente existem exames pré-natais não invasivos, capazes de detectar anomalias cromossômicas nos embriões humanos a partir da 10ª semana de gestação, apenas com a análise de uma amostra de sangue materno, do qual é recolhido DNA fetal diluído. Suponha que uma mulher tenha se submetido a um desses exames durante a gravidez e que o resultado do laboratório tenha indicado que o feto tem exatamente um par de cromossomos, veja, um par de cromossomos 13. Exatamente um par de cromossomos 18. Exatamente um par de cromossomos 21. E apenas um cromossomo X e nenhum cromossomo Y. Contando apenas com esses dados, o laudo de um cromossomo, o laudo do exame deve ser o de que o bebê, quando nascer, apresentará sexo biológico. Galera, é o seguinte, preste atenção, olha. Essa é uma questão típica de Enem, tá? Até outros vestibulares podem cobrar isso, mas assim, isso é um texto com a cara do Enem. Isso é um texto sobre mutações cromossômicas. E quando a gente trabalha com as mutações cromossômicas, o que a gente aprende? Que as mutações cromossômicas, elas podem ser de dois tipos. Ela pode ser uma mutação cromossômica numérica e ela pode ser uma mutação cromossômica estrutural. Eu já vou adiantando. Nesse caso aí, a mutação é numérica, ou seja, é uma alteração na quantidade dos cromossomos. E quando a gente trabalha com as mutações numéricas, elas podem ser classificadas em dois grupos. As aneuploidias, que são alterações em pequenas quantidades, e as euploidias, que são alterações no bloco inteiro. Já vou adiantando que como ele só nasceu com um cromossomo X, então um está faltando, um é uma quantidade pequena, então isso é uma aneuploidia. Essa mutação é uma mutação do tipo de aneuploidia. Aí na aneuploidia você tem mutação que você vai faltar 2 cromossomos, vai faltar um cromossomo, vai nascer com um a mais ou vai nascer com 2 a mais, que são aquelas mutações que nós chamamos nulissomia, 2 a menos, monossomia, 1 a menos, trissomia, 1 a mais, tetrassomia, 2 a mais. Aí quando você visualiza isso, você vai ter que lembrar assim, ora, ele tem 2 cromossomos no par 13. Lembrando que quando você vai comprovar isso, você faz um exame chamado de cariótipo ou cariograma. O cariótipo ou cariograma do indivíduo é exatamente a foto de todos os cromossomos do nosso corpo, ou seja, todos os pares de cromossomos que nós encontramos nas nossas células diploides. Lembrem que nós, seres humanos, nós apresentamos 46 cromossomos em cada célula diploide. Esses 46 cromossomos, eles são divididos em 23 pares. Cada par é representado por um número. Par 1, par 2, par 3, par 13, par 18, par 21. E qual é o detalhe? Dos 23 pares, os 22 primeiros são autossômicos. São aqueles estruturais, são aqueles independentes do sexo, ou seja, que está tanto no homem como na mulher. Não mexe com o sexo, claro, geneticamente falando. O último par é o par sexual. É o par que determina geneticamente o sexo do indivíduo, se é homem ou se é mulher. Quando na questão ele está dizendo que a criança tem um par 13, um par 18 e um par 21,
significa que esses 3 pares estão perfeitos. Então você não tem mutação nesses 3 pares, 13, 18 e 21, porque o normal é você ter um par. Mas ele diz que só tem um cromossomo X. Se só tem um cromossomo X, lembrem que o último par ele pode ser ou X e X, se geneticamente falando for uma mulher, ou X e Y, se geneticamente falando for um homem. Como ele está dizendo que é X e 0, ou seja, X e 0 não tem Y, claro, porque só tem um X. Então, isso aí é uma mutação que nós chamamos de síndrome de Turner. Ou síndrome de Turner, como alguém queira falar aí, meu inglês. Eu acho meu inglês até bonitinho. Síndrome de Turner. A síndrome de Turner ou Turner é uma síndrome que é caracterizada por uma monossomia sexual no sexo feminino. Ou seja, de vez da menina, geneticamente falando, nascer X e X, a menina, geneticamente falando, vai nascer X e 0. Ou seja, só vai ter um X. De vez dela ter o par X e X, ela vai ser X e 0. E isso é uma síndrome do sexo feminino. Geneticamente falando, do sexo feminino. Então, o gabarito dessa questão só pode ser gabarito letra A. Por exemplo, não pode ser letra B. Por que não pode ser letra B? Ele está dizendo assim, sexo feminino, beleza. Mas síndrome de Klinefelter. Klinefelter é uma trissomia sexual. O indivíduo nasce X, X, Y. E quando o indivíduo nasce X, X, Y, geneticamente falando, eles só podem ser do sexo masculino. Então a síndrome de Klinefelter não aparece no sexo feminino, geneticamente falando. Então cortava a letra B. Letra C, sexo masculino, síndrome de Edwards. A síndrome de Edwards é uma trissomia do par 18. De vez de ter um par, vai ter um trio. E ele está dizendo aí que o indivíduo, ou seja, a criança, ela tem um par 18. Então, é normal, corta a letra C. Letra C, masculino e síndrome de Down. Primeiro que não é masculino, você sabe que é feminino. E síndrome de Down também é uma trissomia. Mas é uma trissomia do par 21. De vez de você ter um par 21, você vai ter um trio. Sendo que na questão está dizendo que só tem um par. Então não pode ser Down. E letra E está dizendo masculino. Você sabe que não é masculino, é feminino. E está falando síndrome de Patal. A síndrome de Patal é uma trissomia do par 13. Ou seja, de vez de você ter um par, você vai ter um trio. Sendo que na questão está dizendo que no par 13 é normal, só vai ter 2 cromossomos. Então, o gabarito dessa questão é o gabarito letra A. Uma ótima questão sobre mutações cromossômicas, tá? É um assunto que tem que estar em dia. Você que vai estudar essa parte de núcleo, essa parte de genética e fazer qualquer tipo de prova, principalmente os vestibulares e os concursos, tem que estar com essas síndromes na cabeça, beleza? Claro, não é saber todas as síndromes, porque nós não somos médicos, mas as principais a gente tem que saber. Tranquilo? Beleza? Tu gostou? Te ajudou? De verdade? Então ajuda o Tutuba. Se tu não faz parte do Cardume, se inscreve aí. Ah, mas eu já faço parte. Então, ó, manda esse canal pros amigos. E assim, você que tá assistindo, deixa um comentário aqui. Escreve alguma coisa aqui dando moral pro Tutuba. Deixa o like, tá? E assim, eu quero ver todo mundo aqui nas próximas, beleza? Ó, beijo no coração. Valeu!